Pode sim. Pode sim, podcast com Marta Franco Ramos e as mulheres articuladas do Tocantins. Pode sim. Para muitos, o homem veio do barro. Foi moldado pelo maior escultor que é Deus, nosso Criador. E então a terra ganhou vida, se multiplicou e espalhou-se pelo mundo. Hoje, há muitos herdeiros do Criador, que com olhar e mãos sensíveis fazem da terra objetos e esculturas dignas de serem chamadas de arte. Quem as fazem? Artesãos, ceramistas que encantam com suas obras e empreendem. A convidada do nosso Pode Sim de hoje é uma dessas ceramistas empreendedoras. Uma não, a ceramista de Lajeado do Tocantins. Seja bem-vinda ao nosso Pode Sim, Maria Elza Ceramista. Obrigada. Eu gostaria de agradecer o convite, por estar aqui, para mim é um privilégio. E, olá pessoal, meu nome é Maria Elza, eu sou ceramista, e para mim é uma satisfação estar aqui, Marta. Eu que agradeço, Elza, é um prazer conhecer você. Eu gostaria, assim, de começar com você te apresentando, para que você falasse quem é a Maria Elza, pudesse falar para nós se é do Tocantins, se é de fora, falar um pouquinho da sua vida. Então, eu sou baiana, nasci numa cidade chamada Ibipitanga, no sertão, na região da Chapada Diamantina, e assim, com meus 17 anos eu saí de lá e fui para São Paulo, como todo nordestino já é quase uma tradição, que sempre fala, quem mora lá na cidade que não conhece São Paulo, não é baiano, assim, não tem o que contar. Então, eu morei um bom tempo em São Paulo, eu me casei e convivi como ceramista, e foi através desse relacionamento que eu tive, que eu conheci a cerâmica. E também, depois de lá, eu morei em Goiânia por um tempo, e hoje eu estou aqui no Tocantins, já tem mais ou menos mais de 20 anos, que eu estou aqui. Então, você chegou, podemos dizer, quando o Estado estava iniciando, né? Sim, eu ainda acompanhei um pouco do processo, aqui no Tocantins. Que bom, Elza. E quando é que você conheceu a cerâmica na sua vida? Então, como eu disse, foi em São Paulo, na época eu convivi com uma pessoa, tinha um relacionamento com uma pessoa que era ceramista. E foi com essa convivência, que eu aprendi a cerâmica, porque eu convivia o dia a dia, com a cerâmica, e foi através dessa convivência e com convivência com outros ceramistas, foi que eu aprendi a cerâmica, Eu aprendi pintando cerâmica e foi aumentando o processo e a cada dia, como hoje, a cerâmica ela é infinita, a gente sempre está aprendendo alguma coisa. Que bacana. Então, lá em São Paulo você pôde ter cursos, treinamentos, e hoje podemos dizer que você é uma referência como ceramista, uma importante personalidade da cultura de Lajeado. Eu digo assim, Lajeado e o Tocantins, porque assim, a cerâmica, aqui no Tocantins, tem muito pouco ceramista, Então a gente não tem tanto contato com ceramista, eu tenho mais contato com ceramista fora do estado. E a gente tem essa deficiência, eu falo que é deficiência de mão de obra, deficiência de colega para discutir o assunto, E é isso. Mas que bacana. E todas as suas peças, você que cria essas peças, você que faz todo um estilo. Até, pessoal, eu queria mostrar para vocês, cada peça. Isso aqui eu ganhei de presente, mas é uma peça mais linda que a outra. Então, eu queria que você falasse assim, a parte de design, você que cria, você que idealiza. Sim, todas as... algumas peças eu crio, às vezes a gente tem uma consultoria do Sebrae, e aí a gente elabora a coleção, cria essas coleções. Eu tenho uma parceria com as cerâmicas, a cerâmica que fazem telha, tijolos, e eles me fornecem a argila, e eu vou direto na jazida e pego a argila pura. Eu passo essa argila por um processo de trituração. Ela é triturada num triturador, passo numa peneira bem fina, uma peneira zero, e depois eu ponho ela de molho em recipiente
e passo numa maromba específica para a cerâmica, né? Armazeno essa argila e após isso, para fazer a peça, eu amasso ela novamente para colocar no torno, né? Para moldar a peça no torno. E para moldar uma peça, ela tem que estar bem amassadinha para não ter polio de ar. Após isso, faço uma peça, aí passo o processo de secagem. Quando seca, vai para um acabamento, porque o nosso barro, a nossa argila, ela aceita eu dar um acabamento nela, na peça, a peça seca. Porque tem dois processos. Tem o processo que a gente fala que a peça está em ponto de couro, que é um ponto tipo de chocolate, assim, aquela textura. E tem a ponto de osso, que ela é bem seca. Então, a nossa dá para dar acabamento nos dois estados em que a argila esteja. Depois eu ponho, decoro ela, faço uma técnica de engobe, que é o barro branco, e passo nela toda, é 100% natural, não tem pintura com tinta outra qualquer. E após ela pronta, eu coloco no forno, o forno elétrico, que é queimada a 950, 980 graus. Após queima, aí que o forno esfria, né, a peça fica pronta. E assim, a gente trabalha muito com a iconografia do Tocantins, né? Então, assim, como Lajeado é uma cidade que tem muitos sítios arqueológicos, a gente explora muito os grafismos rupestres. E os grafismos rupestres, eles estão inclusos na iconografia do Tocantins. Então, a gente usa o chuveirinho do Cerrado, né, que é essa peça aí, tem a flor do piqui, os grafismos rupestres, eu também já fiz algumas peças com o coco do babaçu. E tem outras possibilidades de estar fazendo, né, com a iconografia. Muito bom. Quando foi, Elza, que você notou assim, a relevância da cerâmica na sua vida, né, e que ela passou a ser sua fonte de renda? Que hoje a gente pode dizer até que você comercializa não só aqui no estado, mas para fora também, sim, né? Sim. Então, desde quando eu vim para cá, para o Tocantins, eu nunca, digamos assim, eu sou muito perseverante no que eu faço, né? Sempre acreditei nesse projeto da cerâmica. Então, eu tive um tempo trabalhando na prefeitura, um bom tempo, desde quando eu cheguei aqui em Lajeado, eu trabalhava na prefeitura, também já dei cursos, né, pela prefeitura, para a comunidade. E assim, chegou uma hora que pela demanda de pedido e apareceram uns clientes mais assim, permanentes, fixos, né, assim, em algumas empresas, e eu decidi largar, né, assim, o emprego que eu tinha para dedicar somente à cerâmica. Mesmo eu trabalhando na prefeitura, eu sempre dediquei à cerâmica, né? Tinha um ateliê em casa, sempre dava um jeito de finais de semana, feriado, eu estar trabalhando. Eu nunca deixei de estar confeccionando alguma coisa. Aí, há 2 anos, 3 anos atrás, eu decidi, eu falei, a partir de agora, né, eu vou decidir a dedicar somente ao meu trabalho, né, empreender mesmo com a cerâmica e levar, né, o trabalho a viver dele, né, empreender e crescer com isso. Bacana. E hoje você ainda você participa hoje, né? Já participou de várias feiras, né? Onde você expôs. Mas como está essa questão hoje, por exemplo, de capacitar pessoas? Você ainda continua fazendo essas capacitações ou por enquanto não? Não, no momento não estou capacitando, né? Eu estou com um projeto de desenvolver cursos, né? Dar oficinas e passar o saber para outras pessoas, né? Que isso é a questão até de formar mão de obra e ajudar, né? Que tem muitas pessoas que... Porque a cerâmica, uma pessoa que nem sabe nem ler, nem escrever, de repente, ela pode aprender, né? A fazer uma cerâmica e viver disso. Então, não tem tanta dificuldade assim no sentido de fazer, porque pode montar um ateliê bem rústico, né? Uhum. Até um lugar onde que não tem energia, tem essa possibilidade. Então, assim, não é falar assim, eu vou fazer um grande investimento. Não há uma necessidade para isso, para fazer cerâmica. Para iniciar, né, na cerâmica. Em qualquer canto da sua casa, em qualquer lugar, você pode iniciar e montar um ateliê. E desde que você goste disso e você tem habilidade, dá para você viver de cerâmica.
Com certeza. A criação das peças, Elza, você passou por algum treinamento para ter essa ideia de como criar as peças, do que seria mais comercializado? Como é que você foi traçando esse planejamento? Então, as coisas foram acontecendo, sabe? E, assim, como eu participo de uns projetos, igual eu participei de alguns projetos da Caixa Econômica Federal a nível nacional, do Brasil, do Banco do Brasil também, e com isso veio consultorias da própria instituição para nos capacitar com design, né? Questão de acabamento, de aperfeiçoamento. Então, assim, isso ajudou muita gente, né? Me ajudou muito e foi um projeto grandioso, que as nossas peças foram expostas fora do país. Na época foi presenteado, né, ao presidente da República, os nossos kits. Então, foi um projeto muito grande e nos ajudou muito. E também o Sebrae, ele tem dá-nos essas possibilidades, né, de nos dar consultoria para a gente estar inovando, né, porque a cerâmica a gente tem que estar sempre inovando nas técnicas, nos modelos, a gente tem que ver o mercado, tem a questão da decoração, né, tem arquiteto, hoje em dia a gente tem muito contato, porque tem que ver o que tá, né, que eles estão usando. Né? Hoje em dia, por exemplo, o colar de mesa é um sucesso, né? Então, a gente faz colar de mesa também e essas coisas que que eles usam, né? Então, isso ajuda a gente a ter inspiração, né? E inspirar outras pessoas também, né? Sim, com certeza, né? Porque eu digo sempre que eu converso com alguém, eu incentivo alguém a ser ceramista. Mas, assim, as pessoas, a maioria, né? Elas sentem dificuldade de pegar essa ideia, né? De dizer, porque não é uma coisa fácil, né? Ou melhor, não é uma coisa difícil. A questão da prática. Da prática, né? A prática. Porque a cerâmica, eu posso sentar aqui com você e te dar uma oficina só com um pouco de argila. Né? Porque eu posso fazer um trabalho manual com você. E hoje eu queria saber, assim, por parte, né, do reconhecimento do trabalho perante a gestão pública e privada, né? Falo no sentido de patrocinadores, de investidores. Hoje a gente encontra investidores que você falou do Sebrae, mas além do Sebrae, para que esse trabalho seja cada vez mais evidenciado, que possa cada vez mais ser produzido. Como é que está essa questão hoje do poder público? Então, o Sebrae é uma grande parceira. Desde quando eu vim para aqui para o Tocantins, que o Sebrae é um parceiro e tanto, em tudo que a gente precisa, em termos de consultoria, e tudo que eles podem nos ajudar, eles nos ajudam. O Estado hoje tem uma certa deficiência. Mesmo assim, a gente ainda participa dos eventos, né, que tem um programa de artesanato brasileiro, né, que a gente participa pelos editais, e o Estado ele consegue para a gente o translado da mercadoria até o local do evento, né, no Estado, em outro Estado, e também eles fornecem para o transporte para levar os artesãos. Né? E o que a gente queixa, né, que não só eu, mas muitos outros, é essa questão da cultura em si, né, de estar fazendo eventos, né, como a FECOARTE que havia aqui em Palmas, que assim, era uma grande ajuda em questão de divulgação do nosso próprio trabalho, né? E também teve época também que havia a Fundação Cultural, que a Fundação Cultural tinha uma loja, e essa loja, através dela, a gente levava os produtos para serem expostos lá e venderem, né? Então, assim, isso ajudou muito os artesãos. Eu acho que a gente está precisando mais de apoio, né? Por parte do poder público. Isso, em relação à nossa cultura, no modo geral, né? Eu acredito. Sim. E é uma excelente atividade de trabalho, né? Que incentiva outras pessoas também a poder estar se capacitando para produzir também, né? Lá em Lajeado, a gente tem um apoio muito bacana da prefeitura, sabe? Porque eu vim para Lajeado porque a prefeitura me trouxe para dar curso para a comunidade. Que eu maravilha. acabei ficando, né?
Então, assim, na época a gestão sempre nos ajuda, nos patrocina em alguma coisa, nos apoia. Agora mesmo, todos os kits que saem da prefeitura, do prefeito doar para as autoridades, né, a gente que faz. Nós temos uma associação lá que é a AMAI, que são mais de 30 mulheres que não faz, eu que criei essa associação, mas tem uma colega que agora é presidente, e os produtos que é feito na AMAI, digamos assim, que 80% a gente usa os grafismos rupestres, que é a nossa identidade local. Porque, assim, todas as nossas peças, as peças de cerâmica de lajeado, ela tem uma identidade. Por que falo de lajeado? Porque não é a cerâmica da Maria Elza. Né? É uma cerâmica de lajeado. Tanto é que quando eu vou em algum evento, assim, as pessoas já conhecem a cerâmica e falam, olha, cerâmica de lajeado, quer dizer, está à frente de mim, né? Daí as pessoas perguntam, é você que faz? Eu, sim. Né? Quer dizer, a gente criou uma identidade forte, né, lá para o lajeado. E até hoje a gente tem esse apoio, tem apoio do IFAM, que o IFAM, né, nos ajuda muito nisso. A gente tem um catálogo, né, que o IFAM fez para a gente, com os desenhos rupestres dos sítios arqueológicos, para a gente colocar e estampar nas nossas peças, né? Então, isso é muito bacana, né? E a sua visão de futuro? O que você vê aí, sua visão de futuro para Maria Elza Ceramista? Então, minha visão de futuro é muito grande, né? Assim, eu amo o que eu faço e, assim, eu tenho um projeto de estar passando, né, essa arte para as pessoas, né? Tanto é que para dar cursos, ensinar e fazer com que as pessoas que aprendem, elas vivem disso, né? E muitas vezes as pessoas fazem por uma terapia também, né? Sim, um hobby, uma terapia. Então, assim, não é uma profissão que te cansa, né? Pelo contrário, Pelo né? contrário, né? Ela desestressa. Desestressa, exatamente, porque, assim, a cada dia que você faz uma peça, você encanta por ela, né? Então, são peças únicas. Por mais que eu faça peças padrão, né, acaba sendo peça única, não adianta. Hoje mesmo eu fui embalar umas peças, eu faço muito incensário que eu forneço para uma empresa em São Paulo, que já tem um tempo, né, tem uns 3, 4 anos. E assim, eu estava olhando os incensários, mesmo que é o mesmo medida, o mesmo peso, eu estava olhando, gente, não fica igual, né, não é uma peça que é igual uma à outra, né, o modelo é o mesmo. A medida, talvez, é quase igual, né, mas não é a mesma. O formato parecido, mas são peças únicas, não adianta. Eu costumo até falar, né, que quando você faz essa arte, né, a cultura, ela é um dom de Deus, né? Sim. E essa pessoa que não tem esse dom, como você falou, ela consegue desenvolver praticando, fazendo cursos, ela consegue também captar para poder também fabricar as peças? Sim, sim. É igual se fala, né? O que a gente aprende, igual eu sou autodidata, né? Então, assim, é um dom de Deus. Eu falo assim, foi Deus que me deu essa inspiração. Por mais que, porque assim, talvez eu poderia conviver com alguém que fizesse a mesma coisa, mas se eu não, né, se eu não tivesse o dom, essa habilidade, eu não teria, hoje eu não seria ceramista, né? Com certeza. Então, eu acredito sim que a pessoa que queira, tenha boa vontade e que gosta, porque tem que gostar de arte. Não adianta a pessoa fazer por fazer. Não, tem que gostar, tem que ter habilidade. E a paixão faz com que você consegue fazer uma peça pela paixão. É você pegar o nada e transformar. É pegar uma argila igual... Tem todo um processo de fazer uma peça, desde pegar uma argila lá no meio de uma jazida, no mato, e transformar ela numa peça. E a gente pode também falar que a cerâmica ela tem uma importância tão grande que ela pode fazer também a diferença na vida de pessoas, né? Com certeza. Eu falo assim, né, que a nossa cerâmica ela fala alguma coisa. Você não vai lá no ateliê e compra uma cerâmica. Eu comprei uma cerâmica lá em Lajeado, não. Ela vai com uma história. E ela vai envolver essa pessoa na história. E se você for lá, você compra uma peça, por exemplo, vai um turista lá, compra uma peça, leva para alguém da família, para um amigo, ele vai contar, olha, eu comprei uma peça em Lajeado, isso aqui é um grafismo rupestre, eu visitei o sítio arqueológico,
né? Leva uma xícara, leva um copo, um colar. Quer dizer, vai fazer diferença na vida da pessoa, porque talvez vai enfeitar o café da manhã dela, vai ser útil a ele, vai, né, usar como um adorno, vai decorar uma casa. Então, vai alegrar o dia de alguém, além de ter uma história para contar, né? E você tem até uma parceria, né, com uma pessoa que também fabrica não, fornece cestas de café da manhã, chá da tarde, Sim, né? Você pode tenho. falar para a gente um pouquinho? Sim, eu tenho uma parceria com a Évila, né? Que a gente fornece umas peças de cerâmica para ela, que ela coloca nas cestas do café da manhã, que ficam maravilhosas, né? Além do produto que elas fazem, né? Que são os biscoitos e tudo mais. E a cesta dela, eu acho que é, assim, exclusivas, né? Diferentes. São Personalizadas, lindas, né? personalizadas. Inclusive, gente, eu já até encomendei uma para dar aí para o meu esposo, Dia dos Pais, né? Que eu acho que é Ai, que importante, bacana. né? E valorizar também a cultura aqui do nosso estado. Verdade. Elza, se você pudesse deixar um conselho para outras pessoas que estão nos ouvindo. Até nós temos um grupo de 500 mulheres que fazem parte de um movimento. Eu queria até te convidar para fazer parte. É um movimento chamado Mulheres Articuladas do Tocantins. Que legal. Esse movimento, a gente inspira mulheres a empreender e aquelas mulheres que já são empreendedoras também poderem divulgar os seus produtos para outras mulheres. Então, eu queria que você deixasse aqui uma mensagem, um conselho para todas as pessoas que estão nos ouvindo, tanto homens quanto mulheres. Falar também um pouquinho aí, quem quiser comprar os seus produtos, né? Aonde que pode acessar, porque você também faz vendas online, né? Pelo Instagram. Então, eu tenho um Instagram, né, que é ateliê Elza ceramista. E assim, lá em Lajeado, meu ateliê é bem acessível, né? Qualquer pessoa pode ir lá, pode fazer vivência no torno, né? Vai muito turista lá e faz uma vivência no torno, tem aquela experiência toda, né, de fazer uma peça no torno. Inclusive, você está convidada a ir lá, né, e ter esse contato com a argila. E quanto essa questão eu digo que a gente tem que ser perseverante, né? Tudo na vida. Eu tenho uma conhecida minha, que eu trabalhei com ela, que é a Valquíria Rezende. Sim. Né? Uma pessoa maravilhosa. Foi secretária, né? Foi, eu de ação trabalhei junto social. com ela numa época, né, desenvolvendo os projetos. E ela falava assim que eu era muito perseverante, né? Que ela, eu nunca vi uma pessoa tão perseverante. Porque assim, eu falava, porque assim, você primeiro, para você ser perseverante, você tem que acreditar no que você faz. Porque se você mesmo não acredita em você e não acredita no que você está fazendo, é em vão, né? Então, assim, o segredo é você ser perseverante. Então, seja perseverante no que você está fazendo, seja perseverante em qualquer coisa que você vai fazer, seja perseverante e busque não a perfeição, mas a excelência. Porque tudo que você vai fazer, você tem que buscar excelência. Não importa quem está vendo, né, se alguém ou se tem gente vendo ou não, né? Mas tudo que você for fazer, faça com excelência, porque o excelente atrai, né, as pessoas, atrai, se você tem um produto bacana, se você faz ele bem feito, vai atrair cliente. Então, esse é o segredo, né? Você ser perseverante, você fazer as coisas com excelência e, acima de tudo, você tem que crer. Crer em Deus e crer em você, porque se você crê em Deus e não crê em você, de nada adianta, porque Deus acredita em nós, né? Ele dá um dom para nós, para que possamos viver, né, do dom que Ele nos deu. Então, essa crença, ela tem que ser praticada no dia a dia, né? A crença em Deus, a confiança. Sim. E a segurança, porque quando você crê em Deus, você vive em paz. Esse é o segredo da crença, em tudo na vida, não só na profissão, em família, na saúde, em todo o sentido da vida, né? É você depositar a sua fé em Deus e em você mesmo. É verdade. Eu até estou tendo a oportunidade de ler um livro agora, que ele é um livro bíblico, né? Que ele fala, é a arte de governar. E ali fala, né, que a gente tem que, tudo que a gente toca, a gente tem energias, né? Uhum. E quando você faz, igual você faz esse trabalho, você coloca energia, coloca amor, aquilo ali, as pessoas que vão ter acesso vão
poder sentir isso, né? Com certeza. Então, por isso que a gente fala, além da perfeição, fazer tudo com amor, porque ali você consegue ter êxito, né, daquilo que você tá passando para frente, você está passando energia boa também. Exatamente. Né? Então, aí Deus faz prosperar. Exatamente, esse é o segredo. Eu queria agradecer, Elza, por você ter estado aqui conosco, né? Ter vindo de Lajeado para poder prestigiar aqui o nosso Pode Sim. Também eu queria finalizar aqui o nosso podcast de hoje falando também sobre algo muito importante, que é doação de sangue no Hemocentro, né? O Hemocentro do Tocantins está precisando, estão com os estoques praticamente vazios. Eu tive a oportunidade de doar, eu vi que realmente é um gesto de amor. A gente entra lá para fazer a doação, é muito bem recebido por todos. E quando a gente sai com a sensação ali, né, de dever cumprido, de poder ali saber que aquela doação vai poder ajudar várias pessoas. Então, gente, você que ainda não teve a oportunidade de fazer uma doação de sangue, reflita, porque esse pode ser um momento que eles estão precisando e um momento que a gente também está se doando para alguém, para salvar alguém. Você já teve essa oportunidade de doar, Elza? Ainda não. Eu sempre tive vontade, né? Mas as oportunidades que surgiram sempre não deu para eu, né, estar fazendo essa doação, mas eu pretendo fazer sim, com certeza. Faça, porque eu tive a oportunidade disso. É a melhor experiência que a gente pode ter, é saber que a gente está se doando para alguém. É vida, né? É vida. É vida. É salvar vidas. Pessoal, então eu gostaria de agradecer, né, pela audiência de mais um podcast, de mais um Pode Sim. E você que gostou, curte, compartilha e mostre aí para outras pessoas o trabalho dessa grande empreendedora da Elza e que vocês possam também estar conhecendo as peças para que ela possa ter cada vez mais sucesso e mais visibilidade. Pode sim. Pode sim, podcast com Marta Franco Ramos e as mulheres articuladas do Tocantins. Pode sim.